E como hoje é quarta-feira, chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos então receber ao vivo o Dr. Álvaro Machado Dias, neurocientista, futurista e colunista aqui do Olhar Digital. Vamos lá, deixa eu ver. Já está por aqui, Dr. Álvaro Machado Dias. Boa noite, bem-vindo, querido. Muitíssimo boa noite, Marisa. Doutor Álvaro, deixa eu posicionar aqui o nosso público sobre o tema que nós vamos falar agorinha. Nós mostramos aqui no Olhar Digital News recentemente uma matéria super interessante sobre um tratamento promissor contra o Alzheimer. Resumidamente, uma dose de um novo spray nasal melhora a memória e elimina proteínas associadas à doença de dentro das células cerebrais. A novidade foi criada por pesquisadores da University of Texas Medical Branch. O que esse tratamento traz de novo, doutor Álvaro, em relação aos tratamentos ou projetos, tentativas que já temos hoje no mercado? É o seguinte, as células cerebrais, os neurônios, eles têm um esqueleto, por assim dizer, tá? Ele tem uma estruturazinha. Essa estrutura serve para alimentação dos neurônios. Afinal de contas, são células vivas. Isso é chamado de microtúbulos. Os microtúbulos, eles precisam se manter estáveis, se manter no lugar deles, com a conformidade deles, para que eles possam funcionar direitinho e as células neuronais permanecerem vivas. Existe uma proteínazinha que garante essa sustentação. Ela é chamada de proteína tau. Essa proteína, ela existe em muitas células, não só nos neurônios, mas ela é mais concentrada nos neurônios. E ela existe em muitas espécies. Até amebas têm proteínas tau. Então, a gente está falando de algo universal, praticamente. As proteínas tau, elas estão em estado aumentado em várias situações que a gente tem inflamação, que a gente tem algum tipo de ataque, de insulto ao cérebro. Então, por exemplo, numa concussão, a pessoa bate a cabeça e também há aumento de proteínas tau. O que acontece é que o aumento dessas proteínas está associado a uma dificuldade na transmissão nervosa. Essa é uma parte do que a gente acha que é a fisiopatologia, quer dizer, a parte física da patologia da doença de Alzheimer. Outra parte envolve uma outra proteína, e aí tem umas outras coisas que o pessoal está discutindo por aí, e assim vai. Pois bem, o que esse spray faz é agir como vamos dizer assim, é uma imunoterapia, que ele age como uma camada protetiva em torno desses tais microtúbulos, reduzindo a aderência e, no final das contas, reduzindo a quantidade de proteína tau, o que é importante no cérebro de quem está com ela em quantidades aumentadas, como no caso da doença de Alzheimer. Mas, como eu falei aqui, também em outras situações, inclusive outras formas de demência. Ou seja, a novidade está sendo apresentada no âmbito dessa demência, que é a mais importante, mas, na verdade, ela pode ser ainda mais ampla e pode servir para se reverter todo tipo de declínio cognitivo associado à inflamação, associado ao aumento na quantidade de proteína tau no cérebro. É uma boa notícia. Agora, doutor Álvaro, por que um spray nasal? Porque nós sabemos da utilização desse meio para problemas respiratórios. Por que esse spray nasal para o tratamento de uma doença neurodegenerativa? Não é interessante? Olha só, a primeira coisa, acho que vale a pena a gente pensar como as coisas que são nasais, né, os sprays, estão ganhando popularidade. Então, por exemplo, a AstraZeneca está com um estudo com spray nasal, uma vacina nasal para a Covid-19, e os pesquisadores publicaram um artigo muito interessante mostrando que essa vacina não só ela é eficaz, como ela reduz dramaticamente a transmissão. Então, que talvez ela até seja o caminho para o controle da transmissão, portanto, da patologia.
E a mesma coisa existe em outras áreas. Então, por exemplo, na psiquiatria, a cetamina, né, ou ketamina, em forma nasal, que é uma droga usada como antidepressivo, ela está cada vez mais popular. Por que, afinal de contas, né? A resposta é a eficácia, a velocidade de ação. Então, de um lado, você está falando de uma área com grande superfície de absorção e bastante irrigação sanguínea, e do outro lado você está falando de linhas diretas de ação, né? Tanto do ponto de vista de vias respiratórias, isso é óbvio, quanto do ponto de vista do cérebro, porque o bulbo olfativo é atingido diretamente através da via nasal, e aí está a explicação da razão desse spray ser importante, da forma de entrega da molécula ser importante nesse caso. E aí você atinge, né, diretamente várias áreas do cérebro. Você tem uma área do cérebro que, inclusive, é chamada popularmente de córtex olfatório. Você está muito ligado à região temporal medial da córtex temporal, muito ligado ao sistema límbico, que são estruturas afetivas, córtex entorrinal, etc, etc. Mas, basicamente, são várias áreas do cérebro que fazem a conexão entre aquilo que está na superfície, que é essa região de maior processamento computacional, né, o córtex, e as áreas que são mais profundas, que estão muitas vezes ligadas a afetos, ligadas à percepção sensorial, né, de estímulos do ambiente e também a comportamento motor. Então, em resumo, essa é uma via rápida e eficiente de atingir o cérebro, e não só de atingir localizadamente, mas de atingir numa área que ele assim, disperso por todo ele. Então, há uma grande eficiência, né, no uso do nariz como caminho para dispersão de moléculas cerebrais. Interessante. Agora, doutor Álvaro, por que o tratamento em doenças degenerativas como Alzheimer é tão complexo? Olha só, eu acho que tem a resposta fácil e a resposta difícil. A resposta fácil é a seguinte: a gente não sabe ainda o que causa essas doenças definitivamente. Então, por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, você tem duas proteínas, você tem beta-amiloide, você tem tau, e a gente sabe que elas estão aumentadas no cérebro de quem sofre da doença, e assim a tese é que as duas coisas têm relação de causa e efeito, ou seja, mais dessas proteínas, mais doença. Mas tem muita gente questionando isso. Tem vários estudos que colocam em suspensão essa tese por razões diferentes, ou seja, vários caminhos lógicos mostram que talvez não seja só isso ou não seja isso. Eu acho até que é isso, mas enfim, não só isso, provavelmente. Então tem essa é a resposta fácil, a gente não sabe tão bem. Mais estudos são necessários. Sabe aquela coisa assim? Toda vez que você lê um paper, né, um artigo científico, quase sempre lá no final tem alguém dizendo assim, os autores estão dizendo, mais estudos são necessários. Agora, a resposta mais profunda, ela é mais dolorosa. É o seguinte, não é porque a gente conhece um caminho, a via, através da qual alguma coisa deixa de funcionar direito, que a gente consegue restabelecer a homeostase, a gente consegue fazer voltar a funcionar direito. Isso vale do ponto de vista humano, mas isso vale de maneira muito mais ampla. Pensa na engenharia. Eu posso entender como é que uma coisa deixa de funcionar, porque aconteceu não sei o quê, mas não necessariamente é possível eu restabelecer esse funcionamento. Pensa num computador quântico. No caso de um sistema biológico, que é altamente complexo, ainda mais o ser humano, essa é uma verdade muito mais profunda. Então, a grande questão é, não necessariamente a gente entendendo o caminho, essa é uma falácia muito comum, tá? Eu diria que a grande falácia nessa área é essa, que basta a gente entender para a gente ter a cura das coisas. Mentira, de jeito nenhum. É muito difícil, e do ponto de vista cerebral, existe uma complexidade a mais, eu vou encerrar isso aqui, que é a seguinte: os neurônios, eles são como pequenos computadores, processando informação. Mas a complexidade informacional do cérebro humano não vem desses pequenos neurônios, desses computadorzinhos. Ela vem da relação entre eles. Ou seja, a informação mesmo é propriedade emergente, é uma coisa que surge desse todo. E a gente não tem
até agora como substituir os neurônios. Esse é o verdadeiro problema. No futuro, talvez um futuro bem distante, tá? de muitas décadas, talvez um futuro pouco distante, de apenas 1 ou 2, a gente vai efetivamente conseguir substituir tecido neural com outras células mesmo. Aí, boa parte da questão vai estar resolvida, porque mesmo que a gente não saiba, não tenha uma teoria definitiva do ponto de vista causal, a gente tem como tratar. Mas a gente tem que, para ver nesse ponto de vista mais profundo, compreender que muitas vezes o próprio entendimento da fisiopatologia não significa possibilidade de tratamento, porque as coisas são muito complexas, como é o caso do cérebro humano, que é todo conectado. Com toda certeza. Agora, doutora Alva, para a gente encerrar, antes de chegar lá, prevenção. Dicas de uma prevenção que podemos fazer hoje para até postergar problemas com doenças neurodegenerativas. Que dicas você daria? Você sabe, a gente já é amigo e eu já estou aqui no programa faz bastante tempo, então você sabe que eu gosto de evitar o óbvio. Assim, totalmente, eu acho que para falar a mesma coisa que se vê nas redes sociais, é só ir lá. Então eu vou começar com uma visão filosófica, muito rápida, mas é o seguinte, olha só, muitas vezes, nem sempre, mas algumas vezes pelo menos, componentes genéticos aumentam a chance de manifestação de uma doença neurodegenerativa. Não sempre, mas existe isso. Nesse sentido, e em paralelo, eventos adversos, coisas que podem acontecer na nossa vida, também causam isso, estão fora do nosso controle. Por exemplo, um acidente muito forte, com uma concussão muito forte, etc. Então, vamos considerar o seguinte, o primeiro passo, eu acho, do ponto de vista filosófico, é a gente admitir que a gente não tem controle sobre tudo. Que essa ideia de que, nossa, eu vou me prevenir, e com isso eu estarei aqui são e salvo em relação não só a doenças neurodegenerativas, como em relação a tudo, essa é uma falácia. Não está certo, não é assim, e eu acho que, voltando aos gregos, mas assim, pré-socrático, sabe, aquele princípio do trágico, de você falar, olha, a gente não tem controle sobre tudo na vida, a gente volta a uma coisa muito valiosa, porque eu acho que hoje em dia tem muito essa ideia de que dicas eu vou seguir sobre tudo para eu viver eternamente. Não, você não vai viver eternamente de qualquer jeito. Então, eu acho que a primeira coisa é, às vezes as coisas acontecem, e é a vida. Dito isso, é claro que a gente precisa agir dentro do bom senso. E aí está. É mais fácil pensar quais são grandes fatores de risco, né? O que você tem que evitar, que é óbvio na vida que você tem que evitar? Tem que evitar fumar, tem que evitar sobrepeso, tem que evitar excesso de alimentos superprocessados, lembrando que salsicha, etc., isso é superprocessado, superprocessado não é só salgadinho, muitas proteínas, né? As pessoas comem muitas proteínas superprocessadas, muito mais. Quando você vai fazer uma pesquisa, elas associam superprocessado a salgadinho, mas não é a realidade do que elas comem. Então tem essa questão de entender direito como isso funciona. Eu acho que tem um ponto muito importante, que é não beber muito. Na verdade, se você puder não beber nada, melhor, mas não beber muito com toda certeza. É óbvio que faz mal para o cérebro, está mais do que provado. E o ponto novo que eu queria trazer, e aí a gente fecha, é que muitas vezes a gente está expostos a elementos químicos danosos sem que a gente perceba. Então, por exemplo, tem um estudo muito interessante mostrando que uma substância usada para desengraxar peças, por exemplo, em oficinas, mas que também acaba presente, por exemplo, em lavagem a seco de roupa e etc. e tal, que é chamada de tricloretileno, ela aumenta os riscos de doença de Parkinson. Tem estudos inconclusivos, ninguém sabe se é verdade ou não, portanto, que sugerem que o alumínio aumenta os riscos de doença de Alzheimer. E onde você tem alumínio? Você tem alumínio em muitos daqueles desodorantes spray. É verdade que não dá para saber. Assim, mas o fato é que a gente está, por exemplo, a questão dos microplásticos, tomando água de garrafinha de plástico. Não tem nenhum estudo ligando diretamente microplásticos
há doenças neurodegenerativas, mas tem nas cadeias moleculares, sem dúvida. Você olha o que acontece ali, você fala, tá, é questão de tempo para que esses estudos venham à tona, porque há câncer, há outros mais. Então eu acho que assim, a dica final é, às vezes a gente olha muito o mundo lá fora pensando, ali estão os poluentes, ali está o perigo, mas às vezes é dentro de casa. Então a ideia de pisar em cima de produtos de limpeza descalço, eu acho, por exemplo, uma má ideia. Não tem por que fazer isso. Sabe assim, tá muito fácil não fazer. Então as dicas vão por aí também. A gente olhar dentro da nossa casa, o que a gente está, enfim, quais são as exposições que a gente poderia evitar. É isso. Assunto interessante hoje para a gente falar em outras situações também, viu, doutor Álvaro? Mais uma vez, um quadro interessantíssimo, viu? Adorei. E semana que vem nos encontramos novamente. Sem a menor dúvida, vai ser um prazer. Ó, pessoal, a gente se vê aqui, hein? Anotem na agenda. Até semana que vem. Toda quarta-feira estou na área, 7h30. É isso aí. Um beijo. Obrigada, doutor Álvaro. Um beijo grande. Tenha uma ótima noite, querida. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Tá aí mais uma coluna Olhar do Amanhã. Interessantíssimo. Espero que vocês tenham gostado com o doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista aqui no Olhar Digital. Quarta-feira que vem tem mais Olhar do Amanhã.